Hoje a nacionalidade portuguesa vai trazer um assunto de extrema importância para aqueles brasileiros que pretendem vir para cá, seja para trabalhar ou estudar. Será que a minha profissão exige validação de diploma? E a primeira boa notícia é que se você vem para cá para estudar, seja validação de diploma, seja mestrado, seja doutorado ou algum curso técnico, há possibilidade de visto de estudo. E não só os vistos de estudo, como também os vistos de trabalho, já bastante conhecidos por aqui. É interessante salientar que em algumas áreas temos vistos específicos, como é o caso do profissional de TI. Mas afinal, já de cara, quais são as profissões que exigem algum tipo de validação de diploma? A grande maioria aqui em Portugal não há essa necessidade, como é o caso de jornalismo, turismo, publicidade, relações internacionais, mas a maioria dos cursos ligados à área da saúde necessitam algum tipo de validação ou equivalência. Então vemos a medicina dentária, que é a nossa odontologia do Brasil, alguns cursos relacionados à fisioterapia, à educação física. E lembrando também que alguns outros não necessitam de validação de diploma, mas é muito importante que você esteja inscrito na ordem correspondente dessa profissão, como é o caso de advogados, engenheiros e também arquitetos. E a partir do momento que você sabe que o seu curso necessita ou não de validação de diploma, você precisa procurar, seja uma universidade pública portuguesa ou algum curso politécnico que seja ou igual ou similar ao que é no Brasil, para que você possa fazer essa correspondência entre ambos. A partir disso, você vai conseguir focar em universidades ou locais específicos, saber a exigência de cada uma e começar então todo esse processo. E é claro que é muito complexo falar de todos os cursos, não só porque temos muitas diferenças entre os cursos, mas também temos muitas diferenças entre as universidades por aqui, por exemplo. Então, o que nós queremos é lhe dar uma prévia de quais são realmente os cursos, onde eu começo a pesquisar, como são, na verdade, todos esses processos de forma geral, para que você seja capaz, então, de optar pelo melhor caminho e, é claro, sempre lembrando, a nacionalidade portuguesa está aqui para auxiliar em absolutamente todos os processos. Como são essas opções diante das universidades portuguesas? Para reconhecimento de algum título obtido no exterior. Existem normalmente 3 formas: reconhecimento de nível, reconhecimento específico e o reconhecimento automático. Nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles, mas para que vocês entendam de maneira geral e saibam já qual seria a opção mais propícia para o seu caso. E começando então em relação ao reconhecimento automático. Este tipo de reconhecimento é quando nós temos cursos extremamente próximos ou parecidos e a gente consegue então diretamente fazer essa validação. Existe inclusive uma lista de países e de cursos específicos onde você pode fazer esse tipo de reconhecimento. Mas vale lembrar que, para diplomas ou títulos expedidos no Brasil, provavelmente você só vai conseguir uma validação automática se for para título de mestrados e doutorados e normalmente com nota CAPES 5, 6 ou 7. Reconhecimento de nível normalmente vai acontecer por comparação e de forma individualizada, se o seu curso tem ou não tem proximidade com o que é exercido ou utilizado aqui. E também vale lembrar que são específicos normalmente para cursos que não exigem nenhum tipo de inscrição diante de alguma ordem profissional. E por último, que é um pouco mais das nossas instruções do vídeo de hoje, é em relação ao reconhecimento específico, que são para as profissões que exigem a validação do diploma junto com a inscrição em algum tipo de ordem profissional. E aqui então fazemos normalmente uma avaliação minuciosa do que já foi feito, do que não foi feito, e após essa avaliação você vai saber então se você precisa ainda de alguma matéria adicional, se você precisa prestar algum tipo de prova ou então se o caminho é uma apresentação, por exemplo, de uma tese final do curso. E a partir disso, você vai dar mais um passo e pode fazer de forma online, o que facilita para muitas pessoas,
o acesso na Direção-Geral do Ensino Superior de Portugal e ver alguns formulários e algumas documentações e o caminho mais assertivo no seu caso. Vale lembrar mais uma vez, quem vai no final realmente dar a validação, deferimento ou não em relação ao seu pedido vai ser a universidade ou local específico que você escolheu. E, portanto, falo novamente em relação a sempre tenha acesso a todos os editais, a todas as informações de cada universidade, porque as mudanças de uma para outra são, sim, bastante significativas. E sabemos que essa diferença de um local para o outro gera também diferenças em relação à documentação. Mas nós podemos normalmente, já para uma preparação, saber que precisaremos aí de passaporte original e cópia, o seu diploma original e cópia, a sua ficha de inscrição, quais também foram as suas cargas horárias na universidade ou no curso que você frequentou, qual é realmente a ementa do curso, se você apresentou ou não alguma tese de finalização de curso, assim como portfólios, muitas vezes, em alguns casos o seu currículo atualizado, às vezes também carta de motivação, e, é claro, o pagamento da inscrição. E não esqueça que todas essas documentações devem ter validade aqui em Portugal, então a maioria delas vai precisar de um apostilamento de AIA. Se você quer entender um pouco mais sobre o apostilamento, como funciona, aonde eu realizo este processo, pode acessar o nosso blog da Nacionalidade Portuguesa e saber todas as informações acerca deste assunto. E mais uma questão que também gera muita dúvida em relação aos nossos gastos. Pode ser que o processo de validação seja um pouquinho caro, depende muito do seu curso, da sua universidade, se você, por exemplo, tem passaporte europeu ou não, porque isso também vai mudar em relação a quanto você vai gastar diretamente relacionado a esse curso, se você vai precisar frequentar 1 ano, 2 anos e, claro, sempre lembrando em relação aos gastos, não só para o curso, mas para você se manter aqui. Nós trouxemos este assunto de extrema importância, inclusive porque há poucos dias saiu a informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem até Portugal no mês de abril de 2023 para tentar destravar essa burocracia entre os dois países, principalmente nesta questão de reconhecimentos e validações. É claro que são passos lentos, mas é uma tentativa, então, de facilitar todo este processo que, por vezes, se torna bastante longo e desgastante para os brasileiros que vêm aqui para Portugal. Bom, deu para perceber que pode ser um caminho bastante complexo e que exige bastante dedicação. Mas ainda, seja para as pessoas que estão iniciando, para saber qual é realmente o primeiro caminho a se tomar, e seja também aquelas pessoas que já sabem um pouquinho de todo o processo, mas têm uma curiosidade mais a fundo, fique sempre ligado, tanto aqui no nosso canal, nas nossas outras redes sociais, ou ainda no nosso blog, onde nós temos muita informação e que tenho certeza que são valiosas para você que tem o sonho de vir morar em Portugal.